Ó, pra gente ir chegando mais pro final aqui, Filipão, tem umas mensagens pra nós aqui que, bom, eu vou dar play em algumas aqui, mas a gente vamos lá. Galho mandou uma mensagem pelo Pix. Renan Santos é a única opção, PQ é o único de direita de verdade. Aqui a gente não tá correndo o risco, inclusive, de ter uma galera cometendo exatamente esse mesmo erro que você acabou de Ah, sempre descrever, tem, o risco. inclusive mirando no Renan. Não tem? Óbvio. Uma galera, porra, como essa mensagem aqui, Renan Santos é a única opção. Eu entendo que tem muita gente. A única ressalva aqui é: vamos aprender com o que a gente já viu acontecer. A gente já viu um movimento que elegeu alguém. Não estou dizendo que é o caso agora, né? Até porque o Renan precisaria de uma transformação muito profunda no cenário político agora, mas que endeusar um político não me parece ser a melhor opção, né? Não, nunca é endeusar um candidato a um cargo público, né? Acho que as pessoas, assim, que vamos dizer, merecem ser endeusadas, é algo que acontece é natural com a trajetória de realizações e um comportamento que é condizente com aquilo, né? E que, no fundo, quando você expressa dessa maneira, que ela é endeusada, é uma maneira elogiosa, meio poética, meio hiperbólica, para ser mais preciso, que tem um pouco de exagero, de você manifestar admiração por aquela pessoa, né? E para isso precisa ter uma trajetória, precisa demonstrar uma série de qualidades ao longo do tempo e em situações diferentes, em esferas de poder diferentes. Então não se deve. Claro que é natural que as pessoas prefiram um candidato, é natural que em ano de corrida eleitoral as pessoas façam campanha para um candidato, que elas militem a favor e tal. Tem gente de todos os tipos. Certamente tem gente que escolhe um candidato, mas que tem uma certa prudência, que vai eventualmente vigiar e tal. E tem aquela que está apaixonada, que depois vai querer passar pano, que foi o que aconteceu. Tinha muita gente antipetista, estava todo mundo ali desse campo criticando as mentiras, a hipocrisia, financiamento de ditadura, escândalo de corrupção, a crise econômica, o identitarismo radical e tal, etc. Muitos estavam fazendo aquilo por princípios, tipo, isso é ruim e vou criticar sempre, seja de quem venha. Outros estavam fazendo porque queria o cargo. Porque queria ganhar dinheiro também, eventualmente até num escândalo de corrupção também, outras coisas. E isso se vê quem é que está em qual lugar com o tempo, com a mudança de cenário. Muitas vezes o caráter se reconhece na mudança de cenário, né? Quando o tabuleiro se mexe, e aí você vê se aquela pessoa mantém os princípios. Sim, não a adesão, né, a um grupo político incondicionalmente. Então, assim, o que é diferente do Renan Santos, esse é um fato objetivo, né, uma descrição objetiva, é que ele critica o lulismo e o bolsonarismo. E eu considero que era para ter alguém assim em todos os pontos do espectro ideológico. Era para ter um cara na esquerda que critica o lulismo e o bolsonarismo, no centro e tal, eventualmente até centro-esquerda, centro-direita. Era para ter várias pessoas, já que é um regime multipartidário brasileiro, 35 partidos, e aí você tem um puxa-saco de cada lado, né? Você tem os dois polos, os seus puxa-sacos, e pronto, acabou, tem um candidato com uma identidade mais... Então, o Caiado está tentando construir uma identidade de experiência, etc. O Zema tenta construir de gestão, não sei o quê, mas ficaram muito próximos do bolsonarismo. Então o Renan Santos conseguiu essa identidade de um cara de direita crítico do lulismo e do bolsonarismo. Agora, isso não é, né, que é isso que quando a gente fala isso, muita gente não entende, né, e às vezes de má vontade, de má fé, é que isso não é ele inteiro, não é tudo que deve ser levado em consideração. Então você tem que avaliar a conduta, o temperamento, como se comporta em determinadas situações, as controvérsias, o modo de tratar, a experiência administrativa ou não. Então tudo isso tem um monte de elementos. Você criticar dois grupos políticos é um dos elementos de avaliação. Agora, tem gente que não aguenta mais Lula e Bolsonaro, está disposta a votar em quem critica os dois lados. Tem gente, que eu conheço um monte, que fala assim, cara, eu vou ver quem estiver melhor entre Caiado, Zema e Renan, ou outros, Joaquim Barbosa, Augusto Cury, até Aécio, talvez, a pessoa que é anti-Lula, anti-Bolsonaro, quem tiver melhor,
eu vou votar nesse aí, que tem mais chance, que for o terceiro lugar. Quem tiver em terceiro lugar na pesquisa até o último dia e tal, vou votar. Cara, eu ouço isso toda semana, para dizer o mínimo, para não dizer todo dia. Interessante. Tem um monte de gente. Então o cara não tá nem aí se o cara tá mais próximo, não tá, ele tá aí que não é. Entendi. Não eu é gosto hoje. mais da ideia do cara que no primeiro turno, a gente já conversou isso, mas o cara que no primeiro turno vota em alguém que tá mais próximo de representá-lo, né? Independente de Isso. votar, vou votar no Lula porque eu não quero que o Bolsonaro ganhe, ou vou votar no Bolsonaro porque eu não quero que o Lula ganhe. Não. Eu vou votar no Zezinho porque o Zezinho acredita nas paradas parecidas comigo. E aí, no segundo turno, aí eu voto com o critério que eu quiser, né? Que seja, vou votar no A para o B não ganhar. Mas aí o segundo turno só tem 2 opções mesmo, então eu posso um voto de ódio no segundo turno até faz sentido. Agora no primeiro turno E pode anular também, né? Pode Cada anular um também, tem o pode direito, anular tem as também, suas é liberdades, verdade. apesar de toda a patrulha. É. Tô pregando que se vote no Lula, no Flávio, se anule, ou se vote qualquer outro candidato que vá pro segundo turno. Mas é que cada um tem a sua opção e tal. Se o cara rejeita, se o cara entende que essas pessoas não merecem o voto, o cara não vota. Perfeito. E é absolutamente legítimo, ao contrário de toda a patrulha que vai dizer que não, se você não votar, você está favorecendo o adversário e tal, não sei o quê. Tem gente que não quer fazer essa escolha de quem roubou menos, de quem não quer. E aí não vota. E por que eu tenho que fazer aqui, contra a minha vontade, um movimento para ajudar você no teu movimento? Né? Eu não. Eu acho que você é meio escroto, ou que aquele ali é meio escroto, que aquele lá é meio escroto também, que aquele ali também. Então eu vou anular. Ué, por que não? Isso, é legítimo. E cada um vota do jeito que quiser. A gente tá só falando uma obviedade. Né? A gente não tem como impor voto nenhum. Né? E faz o trabalho analítico que cada um considera correto. Agora, o que é preciso entender, que eu expliquei no programa passado e viralizou nas redes, é que muita gente não entende que você não precisa votar no segundo colocado para que o primeiro não ganhe. Você pode votar em qualquer um no primeiro turno que não seja aquele que você não quer que ganhe, para que ele não ganhe. E aí depois vai o primeiro e o segundo colocados, segundo turno, aí você decide se você quer um deles ou se você quer ficar em casa, ou se você quer votar no Lula, enfim. Bom, tem aqui uma mensagem do Bernardo. O que eu acho pior não é votar num candidato que eu já critiquei ao longo de anos, etc. É o voto apaixonado, é o voto de idólatra, é o voto da pessoa que, porque vota, ela acha que ela tem que passar 4 anos defendendo aquela pessoa. Eu acho muito mais grave. A pessoa fala, filho, você critica. Bom, eu critico, obviamente. Eu vigio, na verdade, né? Em primeiro lugar, vigiar para saber o que eles estão fazendo, informar para a população o que eles estão fazendo. Aí você vai fazer análise e tal, não sei o quê. Eventualmente você vai criticar uma coisa que você considera imoral. Tem nada a ver com gosto, com ódio. Apesar de toda a militância querer distorcer, você fala isso porque você não gosta dele. Tá? Igual, seja Neymar, seja Flávio, seja... É sempre a mesma coisa, né? É porque você não gosta, é porque você tem ódio. Não, eu repudio a mentira, eu repudio a hipocrisia, eu repudio a molecagem no momento errado, eu repudio... São algumas coisas que fazem parte do meu conjunto de princípios. Se a pessoa incorreu nisso, seja ela quem for, eu vou apontar. Então, as pessoas que têm poder durante muito tempo, os grupos que polarizam, que têm muito capital eleitoral, obviamente, eles vão estar no foco, como a cúpula do judiciário, como a cúpula do Congresso Nacional, as pessoas que têm mais poder para ditar os rumos do país. Obviamente, elas vão estar muito mais no foco do que qualquer candidato que tem de 2% a 5%, 7% no máximo de índice de pesquisa. Então, por que eu estava falando isso? Já me perdi. Mas enfim, eu estava falando porque eu considero muito pior do que votar em algum candidato que eventualmente eu critico, a pessoa que vai puxar o saco desse candidato para sempre, durante o mandato. Para sempre, vai fazer vista grossa quando ele incorrer em sujeira, quando ele for hipócrita, quando ele mudar a sua régua, quando ele proteger um aliado corrupto, quando ele desmantelar uma força-tarefa anticorrupção para blindar a família. Isso eu considero brigar com a realidade no fim repugnante, né, do ponto de vista moral. Mas é isso, as pessoas brigam com a realidade porque elas criam uma identidade, tudo aquilo que a gente já falou bastante. E elas acham que tem que defender aquela identidade até o fim, cara. Não, cara. Você pode ser uma pessoa, um cidadão que vai querer saber o que está acontecendo, saber o que está de podre, e vai zelar para que seja um país melhor. Porque da mesma forma, né,
que você precisa zelar para o futebol melhorar do país, em vez de você cultivar aquilo que faz o futebol ser ruim, ou que faz a seleção perder oportunidades, cara, você tem que zelar para que os políticos melhorem, ou, no mínimo, que eles sejam constrangidos pela força da atuação cívica, da atuação da sociedade, a fazer o certo, mesmo que contra a vontade. Como muitas vezes aconteceu no Brasil. Que aprovaram uma coisa no Congresso Nacional porque a sociedade pressionou. Uma coisa boa, às vezes pressiona fazer coisa ruim. Como aconteceu no Mensalão, o Ricardo Lewandowski foi flagrado, uma repórter da Folha de São Paulo, dizendo que a tendência era amaciar por José Dirceu, mas a imprensa deixou o Supremo com a faca no pescoço. Não é sentido de violência, no sentido da pressão legítima democrática por meio da apresentação dos fatos, do reconhecimento da gravidade dos crimes que precisavam de responsabilização e punição. Então você tinha uma tendência de bastidor para amaciar e não conseguiram fazer o errado porque foram constrangidos pela sociedade e pela sua representação midiática a fazer o certo. Que saudade que dá de um momento assim. Isso é um momento sublime em que a sociedade se une para constranger as pessoas a fazer o certo. Imagina se a sociedade se unisse para constranger os jogadores a se dedicarem mais, a treinar a falta como o Zico treinava depois do treino, jogador a treinar a cesta, né? Saudade que dá. Como o Oscar treinava, sabe? Então, precisa disso. Se você ficar adulando, mimando político, jogador de futebol e tal o tempo todo, isso que formar uma parede que você proíbe blindar e quem blindar vai ser lixado virtualmente, vai ser xingado de tudo quanto é nome. Cara, você vai criar essas pessoas que se acham num pedestal, entendeu? E que não trazem os resultados dos quais se espera. Mas aí sempre se cria uma explicação para aliviar aquela pessoa sagrada. Aquela pessoa sagrada é como Jair Bolsonaro, ele perde para o PT, mas a culpa é do isentão. A culpa é do isentão que apontou que o Bolsonaro estava ajudando a fortalecer o PT, o STF. Porra, isentão, cala a boca. Deixa o cara cometer crime quieto, porra. É isso. Rachadinha todo mundo faz, aquelas coisas, tem. Então, aí não dá, né? Ó, tem uma aqui... Foi muito bom esse papo, hein? Tem uma aqui do Bernardo que vamos ver como é que tu vai sair, Felipão. Episódio histórico de Flow News. Bernardo mandou uma mensagem pelo Pix. Lulistas, bolsonaristas, ativistas, tudo ao mesmo tempo. Responde na lata, Zema ou Renan Santos. Zema prometeu privatizar a Petrobras. Já gostava dele e agora ele ganhou o meu voto. Acha que o Renan seria melhor? Isso aqui não é... Esse não é meu trabalho de ficar orientando para as pessoas quem é melhor do que Beltrano. Total, bom, primeiro que isso aqui... mostrar o que eles fazem e cada um vai fazer o seu juízo. Uma pergunta, tão por cimaça assim que eu diria até que foi plantada, né?